Eu queria saber de você, Fabrício, o seguinte. Porque realmente, assim, o Roberval, né, era um cara, um malvadão, né? Que, assim, eu acho que lá mais pro final da novela, ele foi sendo mais humanizado, né? Eu tive essa sensação, não sei se a sensação foi errada. Sim, foi né? isso. Ele deixa de ser um vilão pra gente entender o lado humano de que na vida é assim mesmo, né? Isso é a vida. E você foi muito hostilizado na rua, porque eu me lembro que a galera tinha uma raiva de Roberval danada. Cara, aconteceu uma coisa com esse personagem. O João Emanuel, quando me convidou, e ele falou, ó, é um personagem super contraditório. E talvez as pessoas te odeiem muito. Eu falei, não, tudo bem, vamos falar disso, né? Você vai ser o grande vilão, vamos falar disso. E ele, dentro da história dele, já tem personagens que são assim, que oscilam desse lugar da bondade e desse lugar maniqueísta da maldade. Sim, enfim. Perfeito. Já é meio contraditório assim. E aí, no início da novela, o Roberval começava muito bonzinho, injustiçado. Ele descobria que o pai dele tinha colocado ele como motorista dentro da casa, enfim. Então foi trend topping, assim, tipo, todo mundo, a cena reproduzida milhares de vezes, Twitter. Roberval bombando. E aí, na volta, eu falei, agora vai ser a surpresa. E a galera pirou com isso, assim, porque as pessoas começaram a dizer, Fabrício, você errou no personagem. Os próximos, assim. Porque você tá perdendo o público. O público te odeia agora. E aí, eram vários jornalistas pedindo pra fazer, porque foi muito grande o início. Pedindo pra me entrevistar, pra poder entender você, sabe o caminho que seu personagem tá indo? E aí eu dei algumas entrevistas fechadas na Globo e eu falava, vocês ainda vão me amar. E todo mundo ria da minha cara. Ah, que iludidão. Ah, perdeu o personagem. Mas eu sabia que tinha essa volta dele, né? Até por saber desses personagens que o João faz. Então o João, depois dessa história do casamento, ele vai ali um pouco na vingança dele, mas com Cacau ele já muda inteiro, já confia nela, já não tem mais qualquer possibilidade de vingança, até porque já tinha acontecido toda a merda. Então ele vai de algum jeito. E aí virou certo momento, quando ele estava sendo odiado, morte do Roberval. Eu me lembro que o autor postou isso no Instagram dele, morre ou não morre. Era trend top no Twitter, mata esse personagem, a gente não consegue lidar mais com ele. Tem muitas coisas que o Roberval abriu, assim, né? Porque eu acho que é um dos personagens mais complexos, assim, que a televisão já colocou, não um dos mais, mas tivemos muitos, mas ele era um personagem super complexo. E para nossa realidade, talvez o mais, porque era um homem preto, muito poderoso. Isso era muito difícil para as pessoas entenderem, sabe? Um cara que bota o dedo na cara de um cara branco e fala inteiramente vestido de Prada, ou sei lá do que estava naquele momento, mas olhando para o cara e botando o dedo na cara. Isso mexeu com esse país nas entranhas dela. Te falo isso porque várias vezes na rua, e eu ouvi isso muito da comunidade preta, caralho, eu nunca vi isso, irmão. Você tá abrindo discussão dentro da minha família. As pessoas estão parando para discutir por quê. As pessoas julgavam a ação dele, mas as pessoas entendiam. E te digo uma coisa que é super delicada e que pouco se mostra na dramaturgia brasileira: subjetividade preta. Subjetividade. Quando você não está brigando só pela sua sobrevivência, quando você está falando do nada, do que você gosta, do amor, da reflexão sobre o outro, da sua vingança, talvez, mas que você não esteja brigando para sobreviver. Porque a maioria dos personagens brasileiros estão todos brigando para sobreviver, pretos, isso é né? Fantástico, estão no meio de uma comunidade com uma arma, ou fugindo ou atacando. Verdade. Então estão sempre numa situação de perigo, onde você não consegue mostrar quem você é. As coisas que você pensa com delicadeza. Inclusive revertendo séculos dessa desumanização, né? Pelo amor de Deus, e é bem isso, sacou? Aí ficam sempre nesses lugares estereotipados, o vilão, o traficante, ou o que é somente engraçado, ou o que acompanha a protagonista e fica do ladinho dela. Tudo isso tem nome. Tudo isso é um estereótipo que tem nome, sabe? A gente já conseguiu catalogar isso no Brasil e nos Estados Unidos. Tem livro já falando disso. Então, de algum jeito, o Roberval trazia subjetividade preta. Você entendia o que acontecia com a maldade daquele cara por dentro. Então ele não era o vilão amado. Ele não era uma loura gostosa que era vilã. Ele não era o cara que faz o estereótipo do bonitão vilão, onde todo mundo ama por conta disso. As pessoas odiavam ele porque ele tinha questão real. E era um homem preto com questão dentro desse país no ano da eleição do Bolsonaro, 2018.
E no meio da novela, inteiramente vestido de terno e com o dedo na cara de um cara branco, com cara de empresário paulista. Você sabe o que é que eu acho fantástico isso, porque a gente não sabe, talvez não vai saber nunca como dimensionar a importância de algo tão complexo, né? Tão subjetivo. Porque, veja, o Denzel também, ele também levanta isso desde cedo, né? O próprio Morgan Freeman também. Esse elemento que acho que você colocou de uma forma brilhante, assim, porque acho que inclusive precisa agora ter muitos ensaios sobre isso. Perfeito. Acho que é bom a gente ter muita gente do movimento refletindo sobre isso, porque é algo que realmente é muito, para mim, muito gritante que essa subjetividade foi apagada por centenas de anos. Perfeito. Como se não fôssemos animais, exatamente, né? como se como se a subjetividade fosse um privilégio de apenas uma parte da sociedade. Perfeito. E o lugar do negro fantástico. é brigando pela sua sobrevivência. Fantástico. No livro da Ana Maria Gonçalves tem uma coisa que me deixa super agoniado assim no início, que é quando a menina sai de Itaparica e vem pra Bahia. Por sinal, leiam esse livro porque é lindíssimo, chama Um Defeito de Cor, que é da Ana Maria Gonçalves, que é uma escritora paulista, mas que mineira, que mora em São Paulo, mas que veio para Itaparica para escrever. O livro é lindo, assim, uma bíblia, a gente chama de um romance histórico, assim, porque é muito minucioso e tem muito da Bahia, muito de Salvador, assim, século XIX. E aí a protagonista sai de Itaparica, não, ela tá vindo no navio negreiro e ela fala: eu não quero virar carneiro. Isso é assustador. Que é uma pessoa que tem alma, tem que passar por uma árvore do esquecimento para esquecer quem é e virar um bicho. E virar um carneiro. Então é um pouco como a gente representa. Tem uma coisa super delicada dentro disso, de como é que a gente se vê e de como as palavras, né, como são construídas, como foi construído de algum jeito a coisa aqui no Brasil do racismo instituído, assim, oriundo dessa coisa colonial e oriundo de pessoas que vieram pra cá escravizadas mesmo, como bicho, né, assim. Eu quando tava fazendo o Simonal, antes de fazer o Simonal, eu fiquei morando em Nova York uma época, assim, pra aprender inglês e, enfim, sair um pouco de tudo. E aí Are we supposed to continue only speaking English? Yeah. If you desire, yeah, I can. Não é brincadeira não, gente, é sério mesmo. And I was in New York. Sim. E aí eu tava lá em Nova York, e aí a galera na rua no Brooklyn, pô, fiquei lá no Brooklyn, na terra da negrada de Nova York. E a galera passava e falava: porra, você tem swag, mano. E aí eu ficava swag, aí fui pesquisar e aí um brother me disse: não, swag é quando você tem um jeito bacana, é quando você tá legal consigo mesmo, você se veste bem, você tem um jeito que é atraente, as pessoas entendem o que você fala. Falei: porra, que foda, que legal, pá. E aí vim pra cá pro Brasil. E aí, no meio de uma conversa, contei isso, e eu falei isso pra vários jornalistas, assim, por conta da contradição com o Simonal, que foi logo depois que eu fiz o filme do Simonal. E aí eu pesquisei o que em português queria dizer swag, arrogante. Então, um homem que tem estilo, um homem que é inteligente, um homem que se coloca bem no Brasil, preto, porque swag é uma expressão que se usa pra pretos, no Brasil ele é um arrogante. E isso foi o ponto 1 para eu construir o Simonal. Por que o Simonal é arrogante e visto para todo mundo como arrogante? Porque era um homem poderoso? Porque era um homem que tinha vários carros importados e isso ninguém conseguia dar conta? Isso é uma questão que a gente vive hoje, né? Assim, enfim, em trabalhos, tem pessoas que vêm me perguntar quanto eu ganho. Diretores dizem: que você está ganhando mais do que eu, enfim. Coisas desse jeito que você ouve no trabalho e que não é perguntado para outro ator branco. Sim. Por que isso é perguntado para mim? Sacou? Por que isso é colocado pra mim, que você ganha mais do que eu? Por quê? Sacou? É porque o meu corpo não deveria ganhar isso? É porque o meu corpo não deveria estar nesse lugar? Então é isso, né? Assim, só pra gente definir um pouco qual é o lugar do Brasil frente a tudo isso dentro da dramaturgia também, e por que coisas avançam tanto e são impactantes, né? Porque de algum jeito deslocam o nosso olhar, sabe? E já apontam pro futuro, sabe? Esse homem poderoso do Roberval só pôde acontecer porque teve um Simonal no passado. Inclusive, que foi crucificado até. Especificamente falando do Simonal, ele era esse
essa representação mesmo, de um cara poderoso. E uma obra meio metalinguística, porque a vida dele foi isso mesmo, né? Ele dizia essas coisas, né? Quer dizer, não, eu sou poderoso, eu sou... Imagina pra esse cara na década de 60, 70, 80, né? Acho que ele começa ali final de 69. Pra esse cara sendo negro único com tudo isso... É quase Muhammad Ali, que sempre para e fala, eu sou o melhor, eu sou o foda. Ele entendia que as pessoas em casa precisavam entender também o lugar de um preto nesse lugar, e que ele era foda mesmo. Então, para além da representação, ele precisava ratificar na fala. Sim. Isso, então... E um certo enfrentamento também, né? Tem alguns diálogos do filme que ele fala isso pros caras, pô... Qual é a questão de eu ter 3 carros importados? Isso te bate mal? Ou você queria estar no meu lugar? O Fanon explica isso, né? É tão legal isso. O Fanon vai na questão disso, né?